Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Reencontro, programa produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, e ele é realizado aqui nos estúdios da Rádio SEAC, na rua 7 de setembro, 8h30, no centro de Bauru. Hoje, dia 23 de junho, o ano é 2021, 9 horas em ponto, e nós estamos chegando para mais um programa Reencontro. Comigo, Theo Oliveira, muito prazer, sejam sempre muito bem-vindos. E o nosso grande amigo de sempre, Jorge Salomão. Jorge, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa. Bom dia, Theo. Bom dia, nossos amigos, nossas amigas. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Nós, primeiro, dar o recadinho, né, que você pode fazer o seu atendimento fraterno à distância. O telefone está na tela para você, 991627234. Você entra em contato através desse número, fala com a pessoa do outro lado, agenda o seu horário para ter aí o atendimento fraterno como se você estivesse aqui em um momento que antecede a reunião pública, né, as nossas palestras que não estamos tendo, estamos somente pela internet, mas através desse telefone ou desse código que você escaneia e vai direto para a página, você agenda e participa do atendimento fraterno. Se você conhece alguém que precisa realizar um atendimento fraterno, fique à vontade para indicar para essa pessoa também. E nós também indicamos para vocês a Rádio SEAC, www.radioseac.com.br, 24 horas na internet para você acompanhar reprise de palestras, reprises de programas como Reencontro, Pinga Fogo, SEAC no Lar, Grupo Aulas da Vida e todas as nossas palestras, além do programa Pinga Fogo, toda sexta-feira, a partir das 14h30, com Jonatas Santos, Sérgio Totti e Sidney Fernandes, respondendo suas dúvidas sobre a doutrina espírita. 9 horas mais 2 minutos, rapidinho aqui, deixa eu ver se tem alguém com a gente. A Maricota, Maria de Fátima Martins, está com a gente aqui através do YouTube. Vamos ver se tem alguém aqui no... mas se eu não colocar para rodar aqui, não vai dar certo, né? Então vamos lá. A hora que o pessoal chegar, a gente dá aí o bom dia. Mas primeiro vamos para a nossa oração de início do nosso programa de hoje. Pedir a vocês que nos acompanham, que estão aqui para mais um programa, para que possamos vibrar uns pelos outros, pensar nas coisas boas, no bem que possamos fazer, nas oportunidades que sempre aparecem nas nossas vidas de fazer a diferença, de fazer o bem, de não passar em branco na vida de outras pessoas, e muitas vezes essas oportunidades aparecem, geralmente quando a outra parte necessita. Então que possamos nos intuir com os bons espíritos, pedir a eles que acompanhem o Jorge em mais um programa, nas palavras que ele vai dizer, que intuam a mim também e a todos vocês que estão nos acompanhando, o texto que vamos ler hoje. Sabemos aí que nós temos um estudo, né, uma pequena preparação antes do nosso programa e procuramos trazer para vocês temas que possam incitar a nossa reflexão para que a gente ouça esse tema, acompanhe esse programa e não se sinta da mesma maneira. Se sintamos um pouco melhores e procuramos evoluir um pouco mais. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nesse momento. O programa Reencontro entra no ar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Bom, o nosso programa de hoje tem por tema a parábola das 10 virgens, como vocês veem na capa que a gente fez. Ficou bonita essa capa, né, Jorge? Ficou. Eu tentei ficar bonito assim como você, mas não conseguia. Falei, vou pegar essa foto aí mesmo. Até parece. Eu vou deixar essa. Vamos ao nosso texto de hoje. O texto de hoje que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, de versículos 1 a 13. Então, o reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo, ao passo que as prudentes levaram óleo em frascos junto com suas lâmpadas. Como o noivo estava demorando, todas elas ficaram com sono e adormeceram. Bem no meio da noite se ouviu o grito: "Aqui está o noivo! Saiam ao encontro dele." Todas as virgens se levantaram, então, e puseram suas lâmpadas em ordem. As tolas disseram às prudentes: "Dêem-nos um pouco do seu óleo, porque nossas lâmpadas estão quase apagando." As prudentes responderam: "Talvez não haja suficiente para nós e para vocês. Em vez disso, vão aos que vendem óleo e comprem um pouco para vocês." Enquanto foram comprar o óleo, veio o noivo. As virgens que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada.
Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra para nós. Ele disse em resposta: Eu lhes digo a verdade, não conheço vocês. Portanto, mantenham-se vigilantes, porque não sabem nem o dia e nem a hora. Jorge, fica à vontade. Essa parábola das 10 virgens é sempre muito interessante, como nós temos dito aqui em nosso programa, fazermos uma análise não dela isolada, mas colocá-la, situá-la no contexto em que Jesus acabou por elucidá-la. Se nós formos ali no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós vamos nos defrontar com um título bastante sugestivo e até mesmo impactante. É o título segundo o qual o evangelista Mateus ali descreve, naquele capítulo 24, as falas de Jesus que ali vem na sequência como o sermão profético. Esse sermão profético, ele nos mostra Jesus nos informando quais seriam os sinais dos tempos. Obviamente, muitos acabam por interpretar esse sermão profético como o fim do mundo, a sua destruição enquanto planeta Terra. Todavia, nós sabemos que a interpretação nos remete a uma conclusão diametralmente oposta àquelas preconizadas por essas pessoas que ligam muito esse sermão profético à destruição da própria vida na Terra, quando a bem da verdade não é isso. Nós já havíamos falado que se trata, obviamente, do fim de uma era, a transição. Nós estamos num processo de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E essa transição, que não é brusca, evidentemente, mas é sutil, é perceptível, mas é sutil a sua mudança em função de que nada acontece de um momento para outro. E num dado instante estaremos aí já no mundo de regeneração, que não é verdadeiro. Então, feitas estas primeiras considerações, então nós estamos vendo que a parábola das 10 virgens, ela está situada dentro desse contexto, dentro dessa fala profética de Jesus, e a parábola das 10 virgens, ela é um desdobramento dessa fala profética de Jesus, quando então ele contou essa parábola das 10 virgens, nos mostrando que haviam 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes são todas aquelas as que, tendo à mão a sua lâmpada, a sua lamparina, a sua candeia, pensaram: é interessante que nós levemos uma reserva para que vai que eventualmente na falta nós tenhamos o combustível se porventura essa lâmpada se apagar, porque se não tivermos o azeite, naturalmente nós não poderemos participar desse festim, dessa boda. De modo contrário, não raciocinaram as 5 virgens imprudentes. Apenas levaram a sua candeia, não se preocuparam com uma possibilidade do óleo e do azeite vir a acabar. E o que aconteceu? Acabou. Acabando o óleo, o que aconteceu? A credencial para participar das bodas, quando o noivo assim havia chegado, era que cada um estivesse com a sua lamparina, com a sua candeia acesa. Era tipo o seu ticket de acesso para a Exatamente. festa do casamento, né? Sem dúvida Quem alguma. tinha ia, quem não tinha não ia. Não ia. Senão, o que aconteceu? Elas, no dizer da parábola, sequer, quando conseguiram às pressas e extemporaneamente falando, ou seja, fora do prazo, fora do tempo, já não dava mais tempo, bateram a porta e pediram para o noivo: deixa-nos entrar. E ele, qual foi a resposta que ele deu? Não te conheço. Em linhas gerais, o que significa essa parábola? O noivo é Jesus Cristo. Como nós sabemos que o noivo é Jesus?
O próprio Emmanuel, naquela obra, O Consolador, na questão de número 309, quando indagado sobre uma fala de João Batista, que referenciava a respeito do noivo, tal, etc., Emmanuel respondeu que em todo o contexto dos 4 evangelhos, ali do Novo Testamento, em que estiver relacionado as parábolas e tem ali o noivo, é sempre Jesus, diz Emmanuel. Uhum. Então nós sabemos que o noivo aí na parábola das 10 virgens é Jesus. E nós vemos algo curioso, Theo. Nós não vemos referência à noiva. Às vezes, fizermos uma leitura a olhos corridos, nós podemos confundir que o noivo iria desposar as 5 virgens que foram admitidas. E não é, evidentemente, essa a realidade. É que o casamento judaico, do judaísmo daquela época, do século I e antes, enfim, era a cultura deles, as festas costumavam demorar em torno de 7 dias. E eles tinham o quê? Um cortejo, que era seguido por 10 moças que já estavam praticamente aí preparadas também futuramente para o casamento delas. Então, isso fazia parte, porque era um cortejo que ia com essas 10 virgens para junto com o noivo para a casa da noiva e depois da casa da noiva para a casa do noivo, e iam essas virgens, esse cortejo à noite com as suas lamparinas, seguindo ambos os nubentes, ou seja, o noivo e a noiva. Então, se fizermos uma leitura muito aí de olhos superficiais, vamos pensar que o noivo ele iria desposar aquelas 10 virgens ou as 5 que foram admitidas. Não. Era simplesmente os convidados, elas eram as convidadas. E nós observamos aí que Jesus, ele nos mostra uma festa. E essa festa só será admitidos, como nós dizíamos antes, somente os que estavam com a sua candeia acesa. Os que não estavam com a sua candeia acesa não iriam participar. Isso significa o que em linhas gerais? Uma nova era. Quem que é a noiva? A noiva é a humanidade. É Jesus aguardando que nós nos preparemos através da autoiluminação. E a autoiluminação se adquire através do quê? Como diz Emmanuel naquela obra Caminho Pão Nosso, ele nos informa que o azeite pode ser comparado às oportunidades do tempo, dos talentos, da inteligência, tudo aquilo que a vida franqueia para nós, que podemos utilizar como instrumental de nossa evolução. Esse é o óleo que gera o quê? Que gera luz. O amor gera luz. As boas obras geram luz. Então, no contexto da parábola, as 10 virgens prudentes que levaram aquela sobra de óleo para numa necessidade, de fato, necessitaram, são todos aqueles os que estamos aqui na vida e que aproveitamos dessas oportunidades que a vida nos oferece e fazemos bom uso desses recursos ou desses talentos. E isso cria em nós o quê? A luz, que vai fazer com que nós possamos ser admitidos a essa futura etapa que a humanidade tanto espera, que é o mundo de regeneração. Aqueles os que, no caso, as 5 virgens imprudentes, o que aconteceu? Elas não se prepararam muito, embora já sabiam da necessidade, da importância de se prepararem, de não serem pegas ali de surpresa. Então, essas 5 virgens representam todos aqueles, a humanidade, enfim, também, que sabem, têm conhecimento dessas questões relacionadas à espiritualização, à espiritualidade, a Jesus, à religião de uma forma geral, mas são aqueles superficiais, são aqueles imprudentes, tipo assim, amanhã eu faço. Só que aí vem aquela frase que se aplica muito, segundo a qual não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Agora, né? Ô Jorge, mandar um alô especial aqui para o pessoal que está acompanhando a gente.
Deixa eu ver aqui, estão conosco a Maria de Fátima Martim, obrigado, viu, Maricota, pela presença, a Maria Regina Souza, também a Elisete da Silva, a Juliana Alves Moura e a Verinha Teixeira. Como eu falei na semana passada, se você comentar alguma coisa aí, um bom dia, nossa, Jorge, como você está bonito com essa camisa rosa, alguma coisa nesse sentido, a gente vai saber que você está nos acompanhando, né? E vai mandar um alô especial para você, porque a gente vê um número aqui, mas poucas pessoas comentam. Então, comentem para sabermos que você está por aí e para a gente mandar um alô especial para você, tá bom? Jorge, nessa questão, eu vou um pouco na frente e depois eu tenho mais atrás no começo, uma outra questão. Elas poderiam, claro, o certo era fazer como as outras, levar um pouco a mais para ter esse momento. Eu acredito que, vamos fazer de conta que essa luz é o conhecimento, ou alguma coisa nesse sentido, as boas obras, né? Elas poderiam esperar, tipo, vai que dá. Ou o indicado é mesmo se preparar como se prepararam as mais prudentes, que levaram um pouco a mais para poder, na hora que o senhor viesse, tá pagando, eu tenho mais para colocar ali. Se elas, ao invés de irem comprar mais, esperassem ali, vamos arriscar. Isso não é recomendado também, né? Não é recomendado porque isso daí implica em brincar de viver. Em brincar com a vida, que é uma coisa extremamente séria. Então, nessa parábola, Jesus deixa muito bem enfatizado algo em torno da justiça divina. E a justiça divina, inclusive noticiada por Jesus em várias etapas, dentre elas a que eu vou citar agora, quando ele disse: a cada um será dado segundo as suas obras. É nosso Senhor nos mostrando que a justiça de Deus vai dar a cada um segundo o seu empenho, segundo o seu esforço. Não vai dar segundo o que indica. Não vai dar segundo a amizade que você tem com essa ou com aquela personalidade no campo político, no campo social, por exemplo. Muito pelo contrário, é o esforço individual. Então, Jesus, através dessa parábola, quis nos mostrar e dar uma ênfase cada vez mais importante no sentido de levarmos a nossa existência, a nossa vida muito a sério no que diz respeito ao processo de nossa iluminação, de nosso engrandecimento espiritual. Porque todos aqueles os que fraquejarem, naturalmente, sofrerão as consequências das próprias invigilâncias, das próprias imprudências. Porque ali no sermão profético, logo quase no finalzinho, Jesus diz o seguinte, que quem perseverar até o fim será salvo. E o que as 5 virgens fizeram, senão perseverar até o fim no sentido de manter aquele sistema de disciplinamento, de não se tornar imprudentes em relação a questões que poderiam, diante de um fraquejamento, de uma invigilância delas, como era o caso do azeite, poderia fazer com que elas não fossem admitidas a esse festim espiritual, a esse banquete espiritual, a essa nova era, a essa nova oportunidade, ou até mesmo ao mundo espiritual. Então, o que Jesus quis nos deixar muito bem claro, que nós não poderíamos agir com imprudência conforme agiram aquelas 5. Porque toda vez que nós fôssemos, por exemplo, jogar com a sorte, vou ver se dá, vamos ver se dá. Naturalmente, a consequência é uma só. Não dá. Não dá. Diante da imprudência, não dá. Então, ele nos mostrando que a vida é algo muito sério. Que essas questões relacionadas à nossa evolução, ela não é algo para se relegar à última fase de nossa vida, lá na 4ª etapa, que seria fechando o ciclo de nossa existência, na fase da senilidade, por exemplo, na fase da decrepitude. Pode ser que não tenhamos mais tempo. É como disse Renato Russo, naquela música Pais e Filhos, tem um refrão que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. E é bem verdadeira essa frase dele, que tem ligação com uma outra que nós já conhecemos, que diz: não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Então são, evidentemente, informações de prudência, de alerta, de atenção. Tanto que Jesus, ele encerra essa parábola dizendo o quê? Nós temos que ter cautela porque não sabemos a hora.
Como nós não sabemos a hora, Nem o dia. nem o Né? dia... Se soubesse o dia, você ficava meio naquela, mas você não sabe Você nem entendeu? o dia e nem a hora, né? Exatamente. Então, ele nos mostrando que a vida tem, obviamente, a vida material, física, que ela tem um início, mas fisicamente falando, ela vai ter um fim. E nós não sabemos quando é esse fim. Essa parábola também leva muito em consideração, nessa interpretação, de levarmos a questão da finitude da vida material. E que enquanto estivermos aqui, nós temos que aproveitarmos de todas as oportunidades para nos alicerçarmos no bem. Aproveitarmos desse azeite que são as oportunidades que E o Pai elas nos aparecem, confere, né, Jorge? sempre. Nunca deixe de aparecer. Basta nós sairmos daqui da instituição, nos defrontarmos lá na rua, que nós já vamos ver a oportunidade de fazer alguma coisa de útil para alguém. Vou mandar um alô aqui para Gabriele Morengue, tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Também temos aqui a Taníssima Maria e a Andréia Regina Gentili, tá acompanhando a gente aqui. A Elisete falou assim, gostei da pergunta, Theo, eu também estava pensando assim, vai que dá. Mas pode tirar o seu cavalinho da chuva, viu, Elisete? Que como o Jorge falou aqui, não é bom arriscar, não. A Verinha Teixeira, vamos ver se é uma pergunta, é uma pergunta dela aqui, Jorge, sobre o Covid. Seria uma das agonias a aproximação da nova era? Quem é a nossa amiga? A Verinha Teixeira, ela acompanha a gente de Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis. Amiga Verinha, um forte abraço para você, obrigado pela sua participação. É verdade, amiga, sem dúvida alguma. Se nós pegarmos a Gênese de Kardec, ali no capítulo 18, que é o último capítulo que encerra essa obra maravilhosa, o título é Sinais dos Tempos. E Kardec ali nos comenta, inclusive, que os sinais que identificam o início dessa transição planetária, ele é sinais que acontecem através de eventos de forma globalizada, mundial. O que nós estamos vendo na atualidade é algo que, segundo acredito, o mundo nunca passou por isso, por um contexto mundial. Era sempre mais... Era grande, mas era pontuado, né? Tipo, Exatamente. na Europa, ou pegou em outro lugar. Agora o negócio abraçou todo o globo, né? E tá no ar. Tá em qualquer lugar. Do arroio... do Rio Grande do Sul ao Arroio Chuí. Esse vírus tá aí. Em qualquer parte, em qualquer continente, em qualquer lugar. Então, é algo que tem uma conotação mundial. E Kardec, no capítulo 18, ele fala que isso aí é um dos sinais indicativos de ruptura com o mundo velho. Semelhantemente a que Jesus havia dito, aí no Sermão Profético, em Mateus capítulo 24, quais seriam os sinais dos tempos? Guerra, fome, peste, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, terremotos, vários eventos de natureza geológica, cataclísmicas, e também como convulsões sociais, como é o caso das guerras. Então, sim, respondendo a pergunta dessa nossa amiga, sem dúvida alguma, esse Covid que está na atualidade, ele está simplesmente nos informando que a Terra está nesse processo de transição, que já se iniciou faz tempo, mas está se intensificando. Aí, nessa situação atual que nós estamos vivenciando, essa parábola das 10 virgens tem uma aplicação incrível, porque essa parábola das 10 virgens nos mostra aí a chegada de uma nova era, a chegada do noivo que vai estar ali junto com aqueles os que estão na mesma sintonia com ele, que Preparados, né? acabaram por se iluminar através dos esforços que Jesus nos orientou a assumir através dos seus ensinos, para que nós fôssemos admitidos a essa nova era. E você pode ver que as 5 virgens imprudentes, elas tentam entrar naquele novo mundo, naquela nova era, só que as portas se fecham. Isso acontece no sentido de que aqueles os que não se prepararam adequadamente, aqueles os que não se moralizaram efetivamente, não poderão participar dessa nova terra. E ali no capítulo 5, do versículo 5, onde Jesus narrou um dos mais belos sermões, que é o Sermão do Monte, o que ele diz? Bem-aventurados os mansos, porque
herdarão a terra. Essa terra prometida, essa terra que se refere aí de uma forma muito implícita na parábola das 10 virgens, em que Jesus ele vai admitir todos aqueles, os que se esforçaram, os que se iluminaram, os que fizeram a sua vontade para poderem participar desse festim, porque aqueles que não estão iluminados não poderão ser admitidos, porque eles vão ficar de chupim em cima daqueles os que se esforçaram. E agora uma coisa muito interessante, quando as 5 imprudentes, as 5 virgens imprudentes, pedem para as 5 prudentes, dê-nos o óleo, dê-nos um pouco do seu óleo, porque o nosso acabou. O que elas falam? Sinto muito, mas não temos como fazer essa divisão. Parece que Jesus estava nos dando aí um cheque em branco para que nós agíssemos com egoísmo, com ausência de solidariedade. Mas aí no caso, como nós havíamos dito, conforme Emmanuel naquela obra O Pão Nosso, ele diz que o óleo representa as oportunidades, elas tiveram oportunidades. E as oportunidades aproveitadas geraram o quê? Geraram a luz do conhecimento, a luz das virtudes. E quando elas falaram assim com virgens prudentes para as imprudentes que não poderiam ceder o óleo, é algo que nenhum de nós podemos ceder para os outros, que é o nosso empenho, o nosso esforço, porque isso é individual. Isso é individual. Não tem como os outros quererem se aproveitar da nossa luz para se iluminarem. É Jesus nos mostrando a partir daí que é importantíssimo que cada qual se vire por si mesmo no sentido de adquirir as virtudes e a iluminação para serem admitidos a esses novos planos que se aguarda que surjam. Ô Jorge, deixa eu mandar aqui um alô para... Como que chama aqui? A Márcia Regina Franco Jorge, lá em Rio Grande do Sul. Ela está acompanhando a gente, está com um probleminha no celular, não está conseguindo comentar, mas ela falou que está sempre acompanhando o programa Reencontro e é um dos programas que ela gosta aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Jorge, como fugir daquela premissa de que um dia Jesus vai voltar e vai fazer isso, vai fazer aquilo? Porque, querendo ou não, dependendo da leitura que a gente... Não é que nem agora, você está trazendo, está colocando sobre a mesa, a gente consegue ter um entendimento melhor. Mas que nem eu, que alguns textos a gente ainda fica com uma dificuldade. Como fugir dessa premissa? Jesus vai voltar, vai levar só os escolhidos e aqueles não, e que não sei o quê. Como fugir disso na leitura desse texto das 10 virgens? Fugir dessa que Jesus vai vir, vai pegar quem e vai levar embora. Porque não vai levar. A pessoa que estiver preparada que vai, né? Como que foge dessa premissa aí? Só lermos com atenção a parábola das 10 virgens, lembrando que todas foram convidadas. Verdade. As imprudentes e as prudentes. É Jesus nos mostrando que toda a humanidade, não somente os cristãos, não somente aqueles que se diz, conforme se diz por aí, basta você aceitar a Jesus como seu único salvador, que você já está salvo, né? Salvo e admitido ao seu reino de luz. Não. Todos foram convidados. É como Jesus já havia dito. Nem todos os que falam Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, voltando à sua pergunta, Theo, fica muito claro por que número 10? Você pode ver que nos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos sempre aí referência ao número 10. Palavra, no caso aí das 10 virgens, por exemplo. Os hebreus tinham o número 10 como um número absoluto que abrangia um valor grande, imenso. Então, quando se fala 10 aí, quer dizer um número grande, a humanidade. E, obviamente, as pessoas que integram a humanidade são pessoas boas, pessoas relativamente boas, pessoas más, pessoas perversas, pessoas cruéis. Pessoas que não estão nem aí. Pessoas que não estão nem aí. Neutro ali, né? Mas todos foram convidados. Todos. Só que nem todos os que são convidados, ou, quer dizer, nem todos aqueles os que estão aí frequentando as igrejas de uma forma geral. Igreja eu quero dizer no sentido amplo, envolvendo o espiritismo e as demais religiões. Então, nem todos aqueles os que frequentam as igrejas, os centros, os templos religiosos, irão salvar-se.
Já falamos aqui, né? Eu não lembro a parábola. Muitos serão chamados, mas poucos serão os realmente ali escolhidos, né? Exatamente. Todos são chamados. É o que acontece também nessa parábola. Exatamente. Né? Jesus, conforme você citou essa fala do mestre, muitos são chamados, ou seja, o chamamento é para todos. Para todos. Mas poucos são aqueles que efetivamente abraçam a causa. Estão preparados. É como, por exemplo, nós vemos nas obras aí da doutrina, principalmente aquela do Chico, Os Mensageiros, é uma obra de uma advertência seríssima para nós, os espíritos. Por quê? Porque é uma obra que mostra que não basta tão somente a religiosidade em si para fazer com que nós nos salvemos. É preciso algo além da religiosidade, além desse aspecto formalístico, litúrgico ou rotineiro. Teórico, né? Teórico. O negócio é envolvimento. É aquilo que nós havíamos dito certa feita, que a galinha oferece o ovo. Num breakfast, por exemplo, num bacon, um café da manhã com bacon e ovos. A galinha ofereceu o quê? O ovo. Então, ela esteve envolvida. O porco ofereceu o quê? A carne. Ele esteve comprometido. Então, muitos estão aí apenas envolvidos numa superfície. Poucos estão de fato comprometidos, aqueles que se esforçam efetivamente para se tornarem melhor, para serem solidários, para de fato amar como Jesus disse. Então, para que nós não caiamos nessa interpretação de que Jesus virá e vai separar os bons dos maus, nós temos que entender na fala de Jesus nas 10 virgens, nessa parábola das 10 virgens, que ele deixou muito bem claro que todas foram convidadas. Porém, naquele número de pessoas, haviam essas que não estavam nem aí para uma situação de precaução, sabendo de antemão que para participar desse festim, teriam que estar com a sua candeia sempre acesa. Mas elas se descuidaram desse aspecto. São aqueles religiosos muito superficiais, que frequentam as casas espíritas, frequentam as demais religiões por aí, mas são aqueles que eu costumo dizer que eles entram para a doutrina espírita, mas só que não abre as portas do seu coração para que a doutrina entre nelas. Então, uma coisa é você entrar numa determinada denominação religiosa. Outra coisa é você permitir que essa religião entre efetivamente em você e promova a transformação. Então, são movimentos de superfície. De modo que fica fácil, portanto, saber que Jesus, em hipótese alguma, ele vai fazer essa distinção far-se-á tão somente com base no empenho de cada um, levando em consideração aquela máxima de Jesus, quando ele disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Ô Jorge, mandar um alô especial aqui para o Maurício Moura, que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, falando assim, excelentes observações, parabéns, Jorge. Também um comentário, obrigado, viu, Maurício, pela presença aqui no nosso programa, a gente fica muito feliz Obrigado, com você Maurício. Aqui e com os seus comentários. Um forte abraço. A Verinha, Jorge, ela diz assim: eu de verdade creio e estudo muito para o aprimoramento moral e espiritual, até para não desesperar em momentos tão difíceis. Isso também é uma coisa a ser pensada, né, Jorge? Que se a gente for desenhar a cena dessa parábola, a gente imagina o desespero dessas que não se atentaram para um pouco mais de óleo ou de azeite, o que mantém ali a chama acesa. E agora a gente vai, se a gente for ele vir, e se a gente esperar e também mesmo assim não dá. Até para isso, as outras se prepararam para, nesse momento, não ter o desespero. O óleo acabou, eu tenho mais, eu só vou, abasteço e fico tranquilo. E como a Verinha diz, essa preparação moral e espiritual nos prepara também para esses momentos, né? Exatamente. E aqueles os que se preparam de forma disciplinada, muitas vezes são vistos por aqueles os que não se preparam adequadamente como caxias, como pessoas chatas, como pessoas exageradas. E aí o que acontece? Quando chega um momento único pelo qual todos nós haveremos de passar, como é o caso aí da parábola, elas tiveram que ter uma credencial para serem admitidas àquele festim, aquela boda. Uhum. Qual que era a credencial?
era estarem, repito, com a sua candeia em plena luz. Então, foi dado tempo, foi dada oportunidade. Essa parábola nos mostra também da importância de não nos descuidarmos do aspecto relevante de nossa existência e não ficarmos aí nos descuidando dessas questões que são extremamente sérias, como nós falamos no início do nosso programa. A vida é muito séria para ser levada na brincadeira. Porque quando chega esse momento, bate o quê? Bate o desespero, igual bateu o desespero naquelas 5 virgens imprudentes. O noivo chegou o momento. E agora? Nossa, estamos sem luz. Vamos pedir para os outros. Não tem como, é intransferível esse empenho, esse esforço. Então, como disse a nossa companheira Verinha, é fundamental que nós nos preparemos. E muitas das vezes os que se preparam adequadamente, os que se esforçam, são criticados. Até mesmo por aqueles membros que estão ali ombreando com eles dentro da própria instituição. Como às vezes nós já vimos em tempo passado aí, sido criticados. Década de 80, não? Um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Que a gente acabava dando assim, uma ênfase muito grande à frequência, ao esforço também, claro, etc. E tinham pessoas que nos criticavam. Nossa, tá virando beato agora. Nossa, tá virando... tá morando lá na casa espírita agora. Mas não é. É que nós tomamos consciência, eu, especificamente falando, tomei consciência da gravidade e enormidade das minhas faltas passadas e atuais, inclusive, e a gente sente aquela necessidade que o tempo é muito curto para poder recuperar. E as oportunidades chegaram, você tem que aproveitar, Chegou, né? E a gente tem que aproveitar porque é como Jesus disse, para que nós nos vigiemos, orai e vigiai para não cair em tentação, e no final ele diz que nós temos que estar atentos porque não sabemos o dia e a hora que o noivo vai chegar, ou seja, que essa situação vai chegar ou que o desencarne vai chegar para nós. Então a gente não sabe que dia que ele virá. Então, como nós não sabemos, o que a mensagem de Jesus, através dessa parábola das 10 virgens, quer incutir em nós? A responsabilidade, a disciplina. Essa parábola, inclusive, é uma parábola de vigilância, de prudência. Porque a vida, nós não temos como medi-la pelo calendário. Dizer, por exemplo, eu vou sair dessa terra lá no ano de 2000 e, por exemplo... Vai passar para mundo de, como você sempre fala, o negócio da data lá, né? Sair de expiação para mundo de regeneração. E voltando a essa questão aí, ali no capítulo 24, do versículo, salvo engano, acho que 34, acerca da parábola da figueira. Uhum. E Jesus ainda está dentro desse contexto comentando sobre o sermão profético, os fins dos tempos, aquela coisa toda. E sabe o que ele fala dessa época de transição, dos finais, do final dos tempos, por exemplo? Do final de uma era? Ele diz o seguinte, textualmente. Não somente Kardec disse lá no capítulo 16, item 16. Mas Jesus também disse ali na parábola da figueira, o seguinte. Que ninguém sabe o dia que essa era vai chegar. Nem os anjos. Nem ninguém, nem o Filho do Homem, somente Deus. Ele nos mostrando que não existe data. Não tem data. Está acontecendo o processo de transição. E a transição, ela é aparentemente imperceptível. Não é uma coisa brusca a partir de hoje, ou seja, nessa data calendário vai mudar de uma era para outra. Se o próprio Jesus aí nos ensinou, e Kardec lá no capítulo 16, do item 16 da Gênese, ele disse algo fantástico, que os espíritos sabidamente superiores nunca vão fixar datas para acontecimentos relacionados ao amanhã, ao futuro, porque isso é muito incerto. O próprio Cristo já havia dito o seguinte, que nós não deveríamos andar ansiosos ou aflitos acerca do que haveríamos de comer ou de beber. Ele está se referindo ao futuro. Não é que ele está nos dando aí um estímulo à imprudência, não é isso, mas está nos dizendo assim, cuidado com o amanhã, porque o amanhã é incerto, o amanhã pertence a Deus, o hoje é nosso. É o hoje que é o dia mais importante, tanto que ele é um presente, porque ele é presente. Então, nós temos que nos apegar ao dia de hoje. Ao amanhã, nós não sabemos. Que nem, por exemplo, no dia 18 de junho do ano de 1993, o meu irmão deitou-se para dormir. Quando foi no dia seguinte, que foi no sábado, dia 19 de junho de 1993, ele havia feito a sua passagem. Faleceu dormindo.
Quem poderia imaginar que um homem, um moço de Quantos 21 anos de idade, 21? 21 anos, atleta profissional, Aí. havia passar por uma situação dessa, quando a gente imagina que a vida dele iria seguir o seu curso normal e de repente aconteceu aquele imprevisto, aquele impacto. Então, Jesus nos mostrando que não adianta nós ficarmos aí igual aquele pessoal que tem uma bolinha de cristal tentando desvendar o amanhã. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, em tal época, em tal data. Se o próprio Cristo disse que todas essas situações, toda essa nova era, esse período que vai necessariamente acontecer na face do planeta, e toda a humanidade vai estar envolvida, ninguém sabe quando. Nem os anjos, nem eu, e somente o Pai. Somente o Pai. Ô Jorge, mandar aqui um alô para Tiese Lopes Pinto, né? E tem uma colocação aqui da Maria de Fátima Martim e mais uma outra da Verinha, mas eu queria fazer uma pergunta, já que a Verinha citou aí o coronavírus, o Covid. Você acredita que essa parábola também fala um pouco disso, Jorge? Porque o coronavírus ele chegou, ele abraçou todo o planeta e muitas pessoas foram embora repentinamente, como se, vamos dizer assim, o noivo chegou, mas cadê? Né? E tipo assim, essas pessoas eu acredito que chegaram no mundo espiritual sem ter o ticket. Vamos supor que não entraram, né? Porque você precisa ter a candeia acesa, mas eu quero dizer assim, o noivo chegou e eles não estavam preparados, mas teve que ir para algum lugar, né? Só que chegou lá, não tinha um preparo, que nem você falou aí do seu irmão. Seu irmão, em plena atividade, em plena idade, do nada, foi deitar, no outro dia já não estava mais entre nós. Muitas pessoas passaram por isso durante esse Covid. Pessoas mais novas, pessoas mais idosas, e muitas vezes as pessoas idosas também não estavam preparadas. Dá para entender dessa maneira também essa passagem e levando as pessoas repentinamente, sem o preparo, sem a vela, sem a candeia estar acesa, Jorge? No caso do conhecimento, da preparação para ir para o mundo espiritual. Nós lamentamos muito, profundamente, a partida desses nossos irmãos. 500 mil irmãos nossos brasileiros num período de um ano. Isso é doloroso, é triste. Nós nos compadecemos juntamente com os familiares. E olha só, lá no escritório, a título de comentário à parte, mas dentro do contexto, tinha um cliente meu. Ele contraiu o Covid, depois foi a esposa, depois foi a filha. E os 3 partiram. A família toda. Família toda. A gente fica muito compadecido dessa situação de dor, de aflição que muitas famílias estão hoje sofrendo, porque foi uma coisa abrupta. Ninguém imaginava que seria nessa proporção. E então, o que acontece? Muitos, vamos pôr aí nesse universo de 500 mil pessoas, muitos estavam preparados. Nós tivemos, inclusive, companheiros aqui dentro da própria casa, que eu não conhecia, assim, diretamente, mas por intermédio de outras pessoas que desencarnaram. Então, muitas pessoas estavam preparadas. Outras não estavam tão preparadas. Outras muito menos preparadas. Então, essa parábola das 10 virgens é uma parábola de vigilância. É uma parábola de advertência. Porque no finalzinho aí, o que Jesus fala? Fiquem atentos. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Então, nós já estamos sendo preparados há mais de 2000 anos, porque essa fala de Jesus já tem mais de 2000 anos. Quantas vezes nós ouvimos essa fala de Jesus e quantas vezes ainda nós estamos aí de braços cruzados, achando que a vida deve ser levada aí na brincadeira, na diversão. Depois eu faço, que essas questões de evolução, de aquisição de virtude, deixa para lá, é mais para os velhos, é mais para os carolas. Quando, a bem da verdade, essa pandemia, que nem você fez a pergunta, ela está nos mostrando, essa pandemia, ela está dizimando, levando crianças, adolescentes, pessoas de toda e qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer condição social, intelectual, ela está nivelando a todos. E o que isso está nos mostrando para nós, os que estamos aí vencendo essa pandemia, superando, graças a Deus?
nos mostrando o seguinte, temos que nos preparar porque essa pandemia nos mostra o quê? A finitude da existência física. A vulnerabilidade que é a vida física diante de um micro-organismo que nós não conseguimos enxergar a olho nu, ele está aí, disperso no ar. E uma coisinha tão minúscula ingressa no nosso organismo e faz um estrago absurdo. Isso nos mostra, então, que a vida aqui, fisicamente falando, ela é muito vulnerável, muito suscetível. Em função dessa suscetibilidade, vulnerabilidade da vida física, é que Jesus nos mostrou isso daí. Ele mostra a vulnerabilidade da existência sob aspecto físico. Que nós temos que nos preparar porque não sabemos que dia, que hora, que momento nós poderemos ser tangenciados por um evento desse. Estamos aí no olho do furacão, todos nós estamos no olho do furacão dessa pandemia, dessa situação atual. Todos nós estamos. Mas isso nos mostra que nós temos que, olha, vamos nos preparar, porque e se eu for pego de repente? E não tiver escapatório como esses 500 mil não tiveram? Eu já estou ciente que eu preciso estar preparado. Então é uma forma de nos mostrar que temos que nos preparar constantemente, que não sabemos, repito, o dia, a hora e o momento que isso vai acontecer em nossas vidas. Tem uma colocação da Verinha aqui, mas só mais um comentário. E a gente fica imaginando, né, Jorge, na situação dessas virgens que não levaram mais óleo, as pessoas que ficaram um determinado tempo, porque você fica meio que quase vegetando, né? Porque tem pessoas que são ligadas nas máquinas e ficam. Então aquilo ali é aquele momento em tipo, eu não trouxe óleo o suficiente, e agora, o que eu faço? Tipo, eu tô brigado com meu irmão, e se eu desencarnar agora? Mas a minha mãe, não visitei ela, os meus filhos, minha filha eu tratava assim, o último contato com a pessoa que eu gostava foi de tal maneira. Então, isso é o preparo, porque eu fiquei desenhando também nessa cena, o caminho que elas fizeram até chegar no momento de encontro, elas sabiam que as outras já estavam levando. A imprudência, o tolo, né, que usa no texto, tá aí, porque falou, elas estão levando, mas por que nós não leva também? Mas eu acho que o meu dá. A Maria de Fátima Martins comentou que ela estava numa viagem de carro, aí a gasolina entrou na reserva. Só que tinha uma serra. Ela falou, será que dá? Será que não dá? Tinha uma serra e o carro tinha ar-condicionado. Nossa. Aí ela falou assim, bom, eu me precavi, eu resolvi abastecer. Que ela acredita depois que ela chegou, que se ela não faz isso, ela ficaria pelo caminho. Então tem toda essa situação. O nosso caminhar nos prepara, que são as oportunidades, que eu sempre falo que das oportunidades, elas sempre aparecem para que a gente possa agir, né, Jorge? Então não deixa para a última hora, não deu tempo, não conversei com fulano, não pedi desculpa para outro. E essa chegada do outro lado é complicada, levando em consideração esses sentimentos, né? Exatamente. Tem uma frase muito comum aqui na Terra que diz, o seguro morreu de velho. Verdade. Ou seja, nunca é demais nós agirmos com cautela, com prudência. Isso nos mostra, por exemplo, que como é incerto o nosso amanhã, é isso que a parábola nos mostra, o dia de amanhã é incerto, o hoje é certo. Se é certo, então vamos fazer o que deve ser feito. O quê? Vamos organizar a nossa papelada, a nossa documentação. Que nem, por exemplo, segunda-feira foi alguns clientes lá no escritório para tratar de um assunto de inventário, porque o pai tinha falecido. Só que... Deixou para buscar óleo depois, Então, uma balbúrdia. Então, uma bagunça que vai dar pano para manga. Vai dar um trabalho absurdo. E já tem irmão contra irmão ali, por conta de coisas que não foram muito bem resolvidas. Então, essa parábola, repito, é uma parábola de prudência, de vigilância. Nos incute Jesus a ideia de que nós temos que nos preparar. E eu volto à carga novamente em relação àquela mensagem que não dá para nós deixarmos de mencioná-la, aquela mensagem de Humberto Campos, intitulada Treino para a Morte. E ele diz ali que diariamente a vida está sempre ali permeada com a morte. Buda, o Siddhartha Gautama, certa feita havia dito que a morte nos visita durante um dia em torno de 1000 vezes. Está sempre dando aquela... Em torno de 1000 vezes durante o dia. Olha só a proporção. Olha só a vulnerabilidade que nós havíamos dito acerca da nossa existência físico-material. Então, em razão disso, nós sabemos que a qualquer momento, não sabemos quando, mas pode ser que a qualquer momento nós partamos daqui. Então, já deixamos tudo, como diz Humberto Campos dessa mensagem Treino para a Morte, tudo muito bem organizado. A papelada, vamos avisar
filhos, esposa, marido, amigos, onde estão a chave do cofre secreto. Se tem alguma coisa dentro. Se tem alguma coisa dentro. Vamos deixar a documentação tudo em ordem. Vamos deixar fazer um fundo mútuo, se for o caso, para, de repente, numa eventualidade, os nossos que estarão aí não serem pegos de surpresa. Então, é Jesus nos ensinando a nos precaver, porque a previdência, a prudência é um gesto de amor para com aqueles que ficarão aqui na retaguarda da vida. E você falou da prudência aqui, eu procurei, tem um ditado que diz, né, que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém, então é bom sempre estar preparado, né? Exatamente. Ô Jorge, tem aqui uma fala da Verinha, ela diz assim, ó, esse tempo e oportunidades temos todos os dias. Hoje ninguém de nós pode dizer que não sabíamos, pois as ferramentas que nos elucidam estão na palma de nossas mãos. Temos muito material e só não buscamos se não quisermos. Ela está falando aqui que a sua palestra, como tantas outras, é um estudo rico e um passo à frente. Então, através de um programa como esse, a gente já tem artifícios para poder falar, bom, eu tenho que levar um pouco de óleo a mais, né, Jorge? É verdade. Obrigado, Verinha, pelas palavras de estímulo. Fico muito grato. E você tem toda a razão, principalmente porque Jesus havia dito que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Todos os dias que eu venho aqui... E até quem não tem, que foi o caso das virgens tolas, né? Foi tirado a oportunidade de entrar, né? De entrar, exatamente. Então, todas as vezes que eu venho aqui e a gente faz esse estudo, esse trabalho, cada vez eu me conscientizo mais da responsabilidade que vai se tornando maior na medida que eu vou acessando essas informações, que nem disse a nossa companheira Verinha, que nós temos todo o instrumental de informação. Mas só informação não basta. Não basta. É como tinha um comercial lá, mais do seu tempo, do que o meu. Do meu, né? Ali da década inclusive, de 80. Do meu, porque eu já tomei a vacina. Já tomou vacina, né? Eu tomei ontem. Eu não tomei ainda, porque eu sou jovem, entendeu? Né? Então, tá vendo? E o comercial dizia assim, não basta ser pai, tem que participar. Ou seja, não basta saber, é preciso exercitar, exemplificar. Então... É como se diz por aí também, hoje eu estou para os ditados antigos aí, de bons intencionados, o inferno ou o umbral está cheio, não é mesmo? Cheio, tá Daqueles que, daquelas virgens imprudentes que hoje estão lá no umbral, que falaram, amanhã eu faço, depois eu vou, sempre naquele otimismo. Esse pouquinho que dá, né? Sempre naquele otimismo inoperante. E aí, não deu mais tempo, acabou, já era. Os espíritos que vêm às nossas reuniões mediúnicas, quando ainda era possível estarmos ali reunidos em grupos, depois que entrou a pandemia isso não está sendo mais possível, mas quando tínhamos os nossos grupos mediúnicos, as entidades que se comunicam, 99,9% delas, sempre enfatizando a questão se eu tivesse aproveitado melhor a minha existência, ou seja, se eu tivesse sido prudente e colocado mais óleo na candeia da minha vida e aproveitado as oportunidades que o Pai, que a vida estava me dando, para ser mais tolerante, mais paciente, mais humilde, mais resignado, menos resmungão, menos queixoso, menos chato, menos rabugento. Falta de aviso não é, né, Jorge? Pelo amor de Deus. Desde Jesus, ele vem batendo na tecla aí. Ele bateu na tecla, depois deixou para outros seguidores continuar batendo na tecla, então avisado foi, né? Muito, e constantemente nós estamos sendo avisados. Seja por essas vias diretas, seja pelas vias através do canal sutil, da intuição que os nossos mentores constantemente estão aí em nossas mentes. Cuidado, aproveite seu tempo, olha, você está muito aí nas redes sociais, né? Você está perdendo muito tempo aí, ficando aí nesse instrumental bom, excelente, mas que às vezes pode consumir todo o teu tempo. Já se fez uma pesquisa que as pessoas, nós, de uma forma geral, costumamos ficar nisso daqui em torno de 3 horas. 3 horas, 3 horas e meia por dia. Nossa. Somando todo o tempo. Claro. Somando todo o tempo. Você pega ali a faixa, o que você ficou nele dá 3 horas. São 3 horas, 3 horas e meia, por exemplo, que a gente poderia estar investindo em outras coisas de nossa existência. Não estou falando que isso aqui não é bom, está aqui na minha memória, é muito bom, é excelente. Mas temos que ter cautela e vislumbrarmos os aspectos mais relevantes da vida. Então temos que tomar muito cuidado. Ô Jorge, e você falou aí do si, e muitas vezes esse clique só dá na hora que já é tarde, né?
Que nem eu falei Infelizmente. pra você aí, muitas pessoas que ficam entubadas ou então que estão numa situação que eles já possivelmente preveem que não vai ter volta. Até a situação que eu falei, tá brigado com a minha mãe, falei alguma coisa pro meu filho que eu podia ter. Então esse si, ele chega numa hora que não tem volta, que é a hora das virgens que foram, nossa, não vai dar. E se eu vou pegar? Aí foi pegar e acabou dando errado. Então a gente tem que se atentar pro si, se ligar no si antes da hora, né? Porque se deixar pra hora que ele comumente vem, adeus. E olha só o forte dessa parábola. As portas se fecharam. Não tem Cristo que abra aquela porta ali. Já foi, já passou o teu tempo. Então não adianta a gente pensar que no desespero você vai pedir para um médium, para um pastor, para um dirigente espírita, para quem quer que seja, para te salvar naquele momento. A salvação é individual. É individual. Aí vem-nos à mente agora, lá na época da Idade Média e finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna, quando havia a chamada as indulgências. As indulgências. As O Silvio fala indulgências. bastante disso. O que eram as indulgências? Senão as pessoas que pecavam a vida toda num leito de morte, pagava ali para o sacerdote da religião oficial da época uma soma muito grande para que aquele pagamento, olha lá, querendo, já não tinha o azeite, achando que o azeite, ou seja, que as oportunidades que a pessoa perdeu e que quando estava no leito de morte bastava doar lá para o sacerdote ou para o sacerdócio ou para a religião oficial da época, da Idade Média, Idade Moderna, bastasse doar a sua fazenda, doar a sua propriedade, como aconteceu muito naquela época, o chamado pagamento das indulgências, que seria o suficiente para que todos os pecados que aquela pessoa cometeu durante a vida inteira, atrocidades, crueldades, ela dava os seus bens para o sacerdócio constituído e a partir dali dizia-se que ela estava de boa, purificada, iluminada, olha aí, iluminada. Do nada, né? Do nada. Meu Deus, isso não existe. Então, o sacrifício é individual, é diário, é constante. Ninguém vai plantar por nós, porque Jesus disse, livre é a semeadura, mas obrigatória a colheita. Se você semeou bem, você vai colher bem. Semeou mal, vai colher mal. Se não semeou nada, não vai colher nada. Ô Jorge, você falou aí sobre as reuniões mediúnicas. Você tem conhecimento, passou por alguma situação, no caso de alguém que praticou algo parecido com uma indulgência? Eu paguei, me prometeram alguma coisa, só que eu cheguei lá e não tinha nada. Tem alguma situação assim? Muitos, Theo. Várias entidades já se comunicaram ao longo desses anos de participação nesses grupos mediúnicos, inclusive na atualidade, pessoas que foram com uma certa ideia, que foi plantada pela sua religião, de que plantaram que o céu é fácil de se adquirir tão somente de você se batizar, de você aceitar a Jesus como único salvador, etc. Depois não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer absolutamente mais nada. É como eu assisti um programa uma vez no The History Channel, faz tempo já, de um camarada lá naquela região do México. Ele tinha em torno de 22 homicídios e tinha mais uns 2 para ser julgados. Ele estava respondendo a 22 processos de homicídios. E tinha mais 2 homicídios para ser julgado. Ele disse que ele se converteu a uma determinada denominação religiosa ali e o responsável por aquela denominação religiosa falou para ele, a partir de hoje, como você aceitou a Jesus como seu redentor, o seu salvador, todos os seus pecados, todos os seus 23, 24 homicídios já não existe mais no seu currículo espiritual. E ele batendo aí no peito, ó, eu estou salvo. Não é assim. É uma ducha de água fria quando chega lá do outro lado. E aí, né? Entidades como essa compareciam aos nossos grupos mediúnicos através da mediunidade. E ali, então, totalmente revoltados, porque foram cair no umbral. Muitas delas falaram, mas que lugar que é esse? Parece que eu estou no inferno. Pro céu, né? Me falaram que eu tinha direito ao paraíso, bastasse tão somente eu aceitar ou ser batizado, etc e tal.
E aí vem o doutrinador, o esclarecedor, dizendo, olha, meu amigo, infelizmente a realidade você está vendo que é outra daquela que te passaram. Sinto muito, mas é isso. É isso. A Taníssima Maria, Jorge, ela tem uma pergunta aqui no finalzinho do nosso programa, chegamos ao final, mas vamos fazer essa pergunta dela. Ela diz assim, ouvi uma palestra esses dias que disseram que o umbral está sendo esvaziado. O que você tem a dizer sobre isso? Taníssima Maria é o nome dela. Não está sendo não, amiga, porque o umbral ele ainda está muito cheio. Se nós começarmos a analisar as obras da codificação, as obras complementares da codificação, principalmente aquela obra de André Luiz, Libertação, ou as obras de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver que o umbral continua muito cheio, porque campeia a maldade de uma tal forma nesse nosso mundo material, e uma das características dos mundos de prova e expiação, o que é? Estarmos à mercê de um umbral que nos assedia 24 horas por dia. O primeiro nível fora da matéria é o umbral, Jorge? É umbral. Ah. Se pegarmos aquela obra da Eigorina Cunha... Você já falou, aqui tem o desenho, não? Exatamente, tem um mapa no final encartado ali, intitulado A Cidade no Além. E tem lá um mapa que ela desenhou mediunicamente falando, levou para o Chico, antes de publicar, para o Chico confirmar ou não. Se confirmasse, ela publicava, se não confirmasse, não ia publicar. O Chico falou, exatamente assim, pode publicar. Então ela publicou e tem esse mapa nessa obra aí, esse encarte. E ali tem o planeta Terra, e ao redor dele tem o quê? Tem uma zona cinzenta, escura. É um umbral. E dali para cima vai as outras esferas jamais aí superiores, né? Então, o umbral não está sendo esvaziado. Se está sendo esvaziado é porque estão saindo esses gênios das trevas e se miscuindo cada vez mais junto de nós. Mas não quer significar que ele está sendo esvaziado, não. E querendo ou não, né, Jorge, infelizmente, pelo menos é uma imagem que eu tenho, infelizmente deve ter espíritos que estão aí num ciclo vicioso que, tipo, sai uma quantidade de lá, mas quando eles saem daqui, eles voltam para lá ainda. Então, são poucos que vão conseguindo. Então, isso daí eu acho que para chegar nesse esvaziamento vai demorar um pouco ainda, né? Nossa, e como? Porque a gente percebe, principalmente pela própria atmosfera, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, atmosfera densa, muito carregada. Claro que isso faz parte do processo de transição, de uma era para outra, tal, mas isso implica na conclusão de que nós estamos também aí sendo constantemente influenciados por esse mundo astral inferior, os umbralinos. E nesses tempos que nós estamos vivenciando, ele está regurgitando de espíritos que constantemente estão aportando para lá e tentando voltar para a Terra para causar a cisânia. Se pegarmos aquelas obras de Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão e Trilhas da Libertação, por exemplo, nós vamos ver, ou ali as obras de Robson Pinheiro, como por exemplo Aruanda, Tambores de Angola, Legião, ele nos mostra como que essa turma se articula e como que ali estão retornando para os umbrais muitos figurões da nossa humanidade, no campo político, no campo científico, e do outro lado, inclusive, se arregimentando para criar esses embaraços para a humanidade de uma forma geral. Pelo menos é o que essas obras nos mostram. É como se fosse, nós temos todo o lado bom para trabalhar para a gente, mas também temos do outro lado que seria, em alguma parte do umbral, o crime organizado deles, né, Jorge? Exatamente, você falou tudo, é o crime organizado e tem, tanto que as instituições de tratamento existentes, construídas em solo umbralino, elas têm o quê? Elas têm lanceiros, elas têm sentinelas. Elas têm soldados. Eles se protegem também. Eles têm, inclusive, só não me lembro o nome da obra de André Luiz agora, por exemplo, no hospital existente ali, tem um momento ali que vem uma horda de espíritos malfazejos quererem atacar aquela instituição, até que a responsável por aquela unidade, ela dá voz de comando às baterias, como tem as baterias antiaéreas, as baterias, aos soldados que cuidam, aos sentinelas que cuidam para disparar os canhões de energia magnética para assustar e dispersar aquela horda de espíritos que estão ali nos umbrais querendo invadir uma instituição de caridade construída pelos espíritos que ali existe para tratar essas pessoas que estão ali no umbral.
Tá certo. Então existe, com certeza, porque o que nós vemos aqui é uma cópia muito imperfeita do além. De lá, né? São 10 horas mais 5 minutos, chegamos ao final do nosso programa Reencontro de hoje. Mandar um abraço aqui para Ana Maria e a Taníssima Maria, esse é o nome dela no Facebook, mas o nome dela, ela escreveu aqui, é Tânia Mara, um nome muito bonito. Quem mais aqui? Vamos mandar um alô, né? A Márcia Regina agradecendo aqui o alô que mandamos para ela. Tivemos junto aqui a Maria de Fátima Martim, a Maria Regina Souza, a Elisete da Silva, a Juliana Alves Moura, a Verinha lá em Divinópolis, a Gabriele Morengue, a Tânia Mara, a Andréia Regina Gentili, a Tcheise Lopes Pinto, o Maurício Moura acompanhando a gente também, e o Eduardo Jesus, chegando agora no finalzinho também, o Munir Zalaf. Já ouviu falar do Munir Zalaf? Rala! Ah, Munir. Munir Forte Zalaf abraço, também, Munir. mandando um alô aqui para você, viu, Jorge? Um abraço, amigo. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E também, deixa eu ver aqui essa última pessoa, a Ana Maria, que chegou aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. Portanto, hoje nós discutimos aí sobre a parábola das 10 virgens, né, que nós tiramos aqui de Mateus 25, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Eu me despeço, agradeço a todos pela presença, muito obrigado vocês que comentaram, para a gente poder mandar um alô especial para vocês. Esperamos que vocês possam voltar na próxima semana, a partir das 9 horas, para mais um programa Reencontro. Eu deixo com o Jorge agora para suas palavras finais e a oração de encerramento do nosso programa. Jorge. Meus amigos, minhas amigas, o meu sincero muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação, da sua paciência. Obrigado aí pelas boas vibrações e energias que vocês cederam para que nós pudéssemos chegar ao final do nosso humilde trabalho. Nós pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a todos vocês, que vocês tenham paz, tenham saúde, sejam protegidos e amparados em função dessa difícil pandemia, mas no final tudo vai ficar bem. Nós estamos bem. Agradecermos a Deus por essa abençoada oportunidade de estarmos bem. E nós sempre pedimos a vocês, se esse programa, se esse nosso humilde trabalho tocou o seu coração, se possível, compartilhe com amigos, com pessoas que você imagine que esse conteúdo possa ser relevante para essa pessoa, e nós vamos ficar eternamente gratos. Até conversei com o Theo que nós temos uma linha de acesso direta ao ministro lá de nosso lar, o ministro Genésio, né, Theo? Isso mesmo, é o E Genésio. aí os que estiverem compartilhando, nós vamos então anotar os nomes aí para que vocês possam receber dádivas de nosso lar diretamente do nosso ministro Genésio. Arrumar um pouquinho de óleo para esse pessoal. Um pouquinho né? de óleo, é verdade. Olha só que interessante, verdade, bem lembrado. Brincadeira à parte, que Jesus ampare a todos, muita força, muita paz. Um forte abraço para vocês no coração e até a próxima oportunidade, gente. Fiquem com Deus.